Amém, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo esse vídeo. Amados, dando continuidade nas mensagens que nós estamos desfrutando do livro do irmão Miguel, com o título de Vem Agora e Eu Te Enviarei. Nós já desfrutamos dos 2 primeiros capítulos, agora nós vamos entrar no 3º capítulo. Que graças ao Senhor, irmãos, nós vimos nos capítulos anteriores que a volta do Senhor ela está muito próxima. A volta do Senhor é iminente. Isso tem 2 lados. Um lado é muito bom porque o nosso Senhor vai voltar. Mas por outro lado, como está a nossa condição para nos encontrarmos com o nosso Senhor? Diante disso, Senhor Jesus, o encontro com o Senhor é inevitável e cada vez mais próximo. E como está a nossa condição para nos encontrarmos com o nosso amado? Senhor Jesus, como nos encontraremos com o nosso Senhor? Qual é a nossa condição? Nós vimos no primeiro capítulo, santos, que as parábolas das virgens, que é a preparação. Um dia o Senhor vai voltar. Se nós estivermos acordados ou dormindo, se nós dormirmos do jeito que dormirmos, nós vamos levantar. Mas o que está implícito ali é o que nós fizemos para nos encontrar com o nosso Senhor. Qual o preço que nós pagamos para nos encontrar com o nosso Senhor apercebidos. Senhor Jesus. E a outra parábola é a parábola dos talentos, que o Senhor deu algo para nós, para que nós multiplicássemos até que Ele voltasse. Como o que nós vamos devolver para o nosso Senhor. Amados, a volta do Senhor está tão próxima que nós precisamos nos atentar com a nossa condição. E no capítulo 2, nós vimos 3 exemplos ali com relação ao chamamento. E nós vimos que o chamamento de Deus é irrevogável. O Senhor não se enganou em nos chamar. O Senhor não voltará atrás na sua decisão. Pelo contrário, Ele vai continuar nos buscando e aparecendo para nós até que nós voltemos e nos voltemos para Ele, para atender o seu chamamento. E nós vemos 3 personagens de destaque ali: Abraão, Moisés e Isaías. Cada chamado tinha uma comissão. A comissão de Abraão era gerar a nação de Israel. Ele foi o primeiro membro da nação de Israel, foi Abraão. E qual era a comissão dele? Sair da terra onde ele estava para a terra onde Deus queria que ele residisse. E de lá ele iria gerar uma grande nação. O outro personagem que foi mostrado no 2º capítulo foi Moisés. E qual era a comissão de Moisés? A comissão de Moisés era libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los até a terra de Canaã, onde foi o início, o chamamento de Abraão. E o terceiro personagem ali foi o profeta Isaías. E qual era a comissão do profeta Isaías? Isaías é conhecido como o profeta evangélico. Foi ele que anunciou o Messias, anunciou a salvação, anunciou que haveria uma salvação para aquele povo que seria cativo, que seria levado para um cativeiro. Então, no meio de todas aquelas trevas, existia um profeta dizendo que havia esperança, que havia um evangelho, havia uma boa notícia para o povo. Essa era a comissão deles. Eles foram chamados e foi dado para ele uma comissão, para cada um deles. Senhor Jesus Cristo. E entrando agora nesse capítulo, cujo tema é a meta do chamamento de Deus. Qual é a meta do chamamento de Deus? Antes de entrar na meta do chamamento de Deus, nós precisamos entender também que Deus, para chamar, ou para realizar o seu chamamento, ele tem critérios. E os critérios de Deus são
totalmente contrários aos critérios humanos. Eles não são baseados nos critérios humanos, pelo contrário. Se fosse pelo critério humano, nós chamaríamos os mais capazes, os mais sábios, os mais poderosos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 29, é nos dito ali que o nosso chamamento é para glorificar a Deus. Então, o chamado, ele... E tem uma passagem que não são, os que foram chamados não muito poderosos, nem muito sábios, mas era para que Deus pudesse ser visto nesse chamamento, e Deus pudesse ser glorificado, e não os critérios ou a capacitação dos profetas, dos chamados. Então, amados, o chamamento de Deus não leva em conta os critérios humanos, que muitas vezes estão baseados na sabedoria, no conhecimento, baseados também no poder, no que as pessoas podem fazer. Se fosse nesses critérios, muitos de nós seríamos desqualificados. Mas o Senhor, Ele usou um critério totalmente diferente. Ele chama e Ele capacita aqueles que Ele chamou. Ele entrega uma comissão para aqueles que chamou, mas Ele capacita aqueles que Ele chamou, para que Ele possa ser glorificado nessa missão que esses chamados vão exercer. Ó Senhor Jesus Cristo. O chamamento de Deus gera uma responsabilidade. E tal responsabilidade requer que haja um andar digno do chamamento. Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 4:1, Paulo roga para que nós andemos de modo digno com o nosso chamamento. Amados, nós precisamos perceber que chamamento é esse. Em Filipenses 3, nos versículos de 12 a 14, fala da nossa soberana vocação. Essa soberana vocação aqui é chamamento do alto. O Senhor nos chamou do alto. O nosso chamamento é celestial. O nosso chamamento é um chamamento do alto. Senhor Jesus Cristo. Como nós respondemos a esse chamamento do alto? No nosso dia a dia nós temos vários chamamentos. A fama pode estar nos chamando, a glória pode estar nos chamando. Mas qual deles nós damos ouvidos? Qual deles nós corremos? Para qual deles nós corremos? Para qual chamamento nós corremos? Nós recebemos um chamamento celestial. Nós recebemos um chamamento do alto. A pergunta aqui é: você está correndo de acordo com esse chamamento? Você está correndo para esse chamamento do alto? Para que chamamento você e eu estamos correndo? Dinheiro, poder, fama. Todas essas coisas são chamamentos. E aqueles que são chamados para o poder, eles correm em busca desse poder. Esse chamamento se vira o alvo das pessoas. Nós temos um chamamento do Deus Todo-Poderoso. Cristo precisa ser o nosso alvo. Para onde você e eu estamos correndo. E nós vemos, amados, que nós precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficaram e correr para as que adiante de nós estão, rumo ao nosso alvo, rumo ao nosso objetivo. O nosso objetivo precisa ser Cristo.
Se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para o nosso alvo e corrermos para o nosso alvo com um objetivo muito claro de alcançar o nosso alvo, a nossa meta, nós não iremos tropeçar em tempo algum. E mesmo que nós tropecemos, nós temos um objetivo muito claro em mente, que é conquistar aquilo porque também fomos conquistados. Um dia o Senhor nos conquistou. E agora nós corremos para conquistar a Cristo. Como será o fim da nossa corrida? O propósito de Deus foi cumprido na nossa vida? Deus ele foi expresso através das nossas ações? O Senhor ele foi representado através do nosso viver? Se a resposta é sim, nós chegamos e nós cumprimos a nossa meta, que é correr para o nosso alvo, correr para o nosso Senhor. Senão, nós precisamos agora olhar para dentro de nós, olhar para o nosso caminhar hoje e ver o quanto de Cristo está sendo glorificado através do nosso viver. O quanto de Cristo está sendo expresso através do nosso viver. Ainda há tempo. Irmãos, ainda estamos na corrida. Enquanto o Senhor não voltar, há tempo de correr. Enquanto o Senhor não voltar, ainda podemos chegar no nosso alvo. Corramos. E a nossa vida precisa ter precisamos andar de modo digno. O nosso modo digno é: se eu caio, eu me levanto e corro para o meu alvo. O Senhor precisa ser expresso através do nosso falar, das nossas ações e da nossa pessoa. Isso é andar de modo digno. É Cristo ser expresso em nós. Senhor Jesus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. O chamamento de Deus, ou a meta do chamamento de Deus, tem algumas camadas. Ou tem da camada mais superficial até a camada mais profunda. Qual o objetivo? Por que Deus nos chamou? Primeiro, o Senhor nos chamou para sermos dele. Que maravilha! Você foi chamado para ser dele. Isso está em Romanos 1,6. Eu vou ler aqui rapidamente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Deus chamou você para que Ele possa ser o seu dono, para que você possa ser dele. Ele nos chamou também para sermos santos. Está no versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser dele, nós fomos chamados para ser santos. O Senhor nos chamou para cumprir a sua vontade ou o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho. Senhor Jesus, nós fomos chamados para comungar, para ter comunhão, para participarmos de Cristo. Participarmos da comunhão do Filho.
O Senhor nos chamou para a liberdade. Antes nós estávamos escravos. Nós éramos escravos. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade. Porém, nós não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne, para dar vazão à nossa carne. Porque aí nós quebramos o princípio que nós vimos anteriormente, que é andar de modo digno do nosso chamamento. Nós temos liberdade para andar, nós fomos libertados do pecado. Graças ao Senhor. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para a vida eterna. Em Efésios 4 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E essa vida é eterna. Essa referência está em 1 Timóteo 6,12. O Senhor nos chamou para uma vida coletiva. Ele nos chamou para o seu corpo. Ele nos chamou para o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. O Senhor, ele tem nós vimos os aspectos individuais do nosso chamamento. Esse aspecto é o aspecto coletivo do nosso chamamento. Nós não fomos chamados e colocados, fomos jogados. Nós fomos colocados dentro de um corpo junto com outros membros, onde nós andamos de modo digno do nosso chamamento. E o Senhor, ele é expresso em nós, nesse corpo de Cristo. Nós temos a nossa porção, o Senhor nos chamou para exibi-lo dentro do corpo de Cristo. E essas pessoas juntas, cada uma delas, exercendo o seu chamamento, a sua missão, a sua comissão, elas expressam a Cristo. E Cristo é expresso na terra por meio desse corpo, que é maravilhoso. Você e eu fomos colocados dentro de um corpo para que, exercendo a nossa função, Cristo seja glorificado na nossa comissão. Senhor Jesus Cristo. Nosso chamamento tem por objetivo sermos aprovados por Deus. Deus nos chamou para nos aprovar. Muito bom. Mas como você vai ser aprovado? A aprovação, ela vem com uma provação. Para que nós sejamos aprovados, é necessário que sejamos provados. E toda provação, ela visa uma coisa: a nossa aprovação, a nossa confirmação. Nós não temos um Deus sádico, nós temos um Deus cheio de amor, e um Deus bom, que nos chamou para nos aprovar. Deus não nos chamou para que fôssemos reprovados, pelo contrário, Deus nos chamou para que fôssemos aprovados. Deus quer nos aprovar. Mas para isso, é necessário sermos provados. E dentro desse processo de aprovação, existem, amados, duas formas de sermos tratados por Deus. A primeira forma é a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é uma correção da nossa rota. A disciplina de Deus é para corrigir algo, corrigir a forma com que andamos, como estamos andando. Se nós fizemos algo que vai contra a glória de Deus, nós fizemos algo
que ofendeu a Deus, o Senhor nos disciplina para que nós corrijamos a nossa rota, para que não permaneçamos no erro. E essa disciplina, ela é dolorosa sim, mas o fruto dessa disciplina é o amor que Deus tem por você e por mim. Porque Deus, ele não quer ver aqueles que ele chamou no erro. Longe, distantes, não somente dele, mas distantes do chamamento que ele proporcionou. Longe da comissão que ele distribuiu para nós. Então a disciplina de Deus, ela visa a nossa correção. E a disciplina é para gerar arrependimento. A disciplina de Deus é para que nos arrependamos e corrijamos a nossa rota. Para que nos voltemos de novo à corrida. Para que nós voltemos de novo o nosso alvo para o alvo correto. Nosso objetivo para o alvo correto, que é Cristo. Senhor Jesus, a disciplina é fruto do Deus amoroso que não nos abandona, que não desiste de nós, mas ele continua insistindo e chamando-nos para voltar à nossa comissão. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a provação. Qual é o objetivo da aprovação? A aprovação é para que Deus possa provar algo que ele tentou nos ensinar. É para Deus ver se nós aprendemos as lições que ele quer que nós aprendamos. A provação visa a aprovação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Qual o objetivo da aprovação? É conceder àqueles que estão sendo provados a coroa da vida. É como na escola. No mundo acadêmico, para testar conhecimento, todos recebem uma prova. Para quê? Para que eles possam ser aprovados. E qual o objetivo da prova? É testar o conhecimento, testar a capacidade daquele que está sendo testado para ver se ele aprendeu as lições, para ver se ele aprendeu a matéria, para ver se a matéria entrou nele. O princípio de Deus é o mesmo. As provações são para que aquilo que Deus tentou colocar de conhecimento entre em você. Aquele conhecimento que era exterior, ele agora se torna interior. Deus quer aprovar você. Deus quer me aprovar. Para quê? Para nos conceder a coroa da vida. Todos precisam passar pela provação para que sejam aprovados. Se nós estamos passando por sofrimentos, a primeira coisa que nós precisamos perguntar a Deus é: qual é a razão desse sofrimento? É disciplina? Se for disciplina, eu preciso me arrepender. Preciso ver onde eu caí, me arrepender, me voltar para o Senhor para corrigir minha rota. Mas se for provação, eu preciso suportar essa aprovação até conseguir a minha aprovação. Essa é a forma com que o Pai amoroso
trata e cuida dos seus filhos, para que toda a natureza que não pertence a Ele saia de nós. Toda a impureza que existe dentro de nós, em camadas muito profundas, que nós não conseguimos enxergar, possa vir à tona e Ele possa retirar essas impurezas que vêm à tona de acordo com a aprovação. Deus não levará uma falsificação. Deus não levará um ouro impuro. É por isso que esse ouro ele precisa passar pelo teste do fogo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual é o objetivo aqui das muitas provações, várias provações? É provar o valor da nossa fé. É aprovar aqueles que estão sendo passados pelo fogo. Amados, toda aprovação visa a aprovação. Suportemos essa aprovação. Em outro versículo, ainda em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Toda essa aprovação, amados, é para que Cristo seja expresso em nós. É para tirar nossas sujeiras, tudo aquilo que é mistura, tudo aquilo que impede o Senhor de ser expresso no nosso viver. Graças ao Senhor, irmãos, que nós estamos no processo de provação, para que o Senhor, naquele dia, nos dê a coroa da vida. É como Paulo afirmou: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, corro para o alvo. E no final da vida ele falou que o Senhor, ele discorria a carreira, e o Senhor, reto juiz, me dará a coroa da vida. Por que ele tinha tanta certeza disso? Porque, amados, ele andou de modo digno da sua vocação. Ele buscava o alvo, ele buscava conhecer mais de Cristo. Essa era a certeza que no dia que o Senhor voltar, ele daria a coroa da vida. Amém, amados? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor nos chamou. O Senhor tem uma meta com o seu chamamento. O Senhor nos chamou para sermos teus. Queremos nos entregar inteiramente a Ti. Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chamou para a vida eterna. O Senhor nos chamou para a liberdade. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter nos chamado, por ter nos amado, por ter nos colocado no Teu corpo. Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, pelas provações que visam a nossa aprovação. O Senhor nos chamou, o Senhor quer nos purificar, o Senhor quer, Senhor, tirar toda impureza do nosso ser. Senhor Jesus Cristo, possamos, Senhor, atender o Seu chamamento, atender a nossa comissão, atender a nossa missão, Senhor, sempre olhando para Ti. Mesmo, Senhor, muitas vezes caindo, queremos continuar olhando para Ti, Senhor,
Não queremos perder o Senhor de volta. Senhor, obrigado, Senhor, pelas provações. Obrigado, Senhor, pela tua disciplina, porque provém do teu amor. Senhor, se estamos no meio da provação, Senhor, possamos perseverar, nos dá força, Senhor, nos dá graça para perseverarmos. E, Senhor, se estivermos na disciplina, nos dá a oportunidade de nos arrependermos, para que, Senhor, podemos voltar a Ti, voltar à nossa meta, que é o Senhor. Oh, Senhor Jesus Cristo, por favor, cumpra, Senhor, a Tua palavra em nós. Senhor Jesus Cristo, possamos, Senhor, quando o Senhor voltar, temos a plena convicção de fé que receberemos a nossa coroa da vida. Jesus é o Senhor.